Olá pessoal, meu nome é Richard Magalhães, trabalho aqui no IAD e no Centro de Referência em Crohn e Colite. O assunto que vamos conversar hoje diz respeito à doença chamada retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa é uma das duas doenças classificadas como doença intestinal inflamatória. Quando falamos em doença intestinal inflamatória, falamos em duas principais doenças, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Hoje vamos focar um pouco mais a nossa discussão na retocolite ulcerativa, em outro momento na doença de Crohn. A retocolite ulcerativa é uma doença que é exclusivamente do intestino grosso. Esta doença só dá no intestino grosso e não pode ser observada em outro órgão. Nas doenças intestinais inflamatórias como um todo, nós conseguimos observar em relação ao início de apresentação da doença dois picos de idade, nós chamamos de picos etários. Um primeiro pico é naqueles pacientes que estão em torno dos 20 a 30 anos e um segundo pico naqueles pacientes em torno dos 60 anos. Nós sabemos também que a retocolite ulcerativa, como a doença de Crohn, tem uma herança chamada multifatorial, uma causa multifatorial. O que seria isso? Nós temos vários fatores envolvidos no desenvolvimento da doença, entre eles os fatores genéticos, os fatores ambientais, os fatores relacionados à alimentação, entre outros tantos. Desta forma, não sabemos qual é a causa básica para o desenvolvimento da doença. Com isso, nós podemos entender um pouco mais, principalmente relacionado aos sintomas da doença. Na retocolite ulcerativa, entendendo que esta doença acomete exclusivamente o intestino grosso, os pacientes vão apresentar dor abdominal e principalmente diarreia. Essa diarreia muitas vezes está associada com a eliminação de muco e de sangue. Alguns pacientes apresentam uma doença mais leve, outros pacientes uma doença muito mais grave. Alguns pacientes têm o comprometimento apenas da porção mais distal do intestino grosso, na região do reto, próximo ao ânus. Outros pacientes apresentam um comprometimento de todo o intestino grosso e nestas situações a doença se torna mais grave. Em algumas situações, nós conseguimos controlar a doença com medicamentos bastante simples, que podem ser utilizados por via oral ou através do uso de supositórios e até de enemas, que é a colocação de um líquido no intestino grosso através do ânus. Em outras situações, nós precisamos usar medicamentos um pouco mais complexos, como os imunossupressores e atualmente os imunobiológicos. Em suma, a retocolite ulcerativa pode ser uma doença grave, mas atualmente nós dispomos de muitos tratamentos, muitos medicamentos que podem melhorar a vida dos pacientes. Até breve.